Shalom, queridos irmãos, vamos orar, vamos fazer a nossa oração de hoje. Quero ler com vocês em Mateus 27, a partir do verso 45, que fala sobre a morte de Jesus. Vamos ver o que aconteceu. E desde a hora sexta, quer dizer, desde meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Aqui fala sobre a hora nona, que é às 3 da tarde, durante 3 horas. Deus, literalmente, ele escondeu o seu rosto do seu filho. Durante esse tempo, Jesus aguentou realmente a pena do pecado de toda a humanidade. Foi a única forma para que ele pagou o preço por nós, ele ficou separado do seu Pai. Naquele momento ele estava sozinho carregando o nosso pecado. Toda esta escuridão não foi resultado de um eclipse, não, porque naquele tempo era lua cheia. Foi provocado por Deus, pois que ele não pode olhar o seu filho quando ele aguentou uma realidade tão grande, um pecado tão grande, que foi o pecado do mundo. Durante aqueles momentos, ele carregou os nossos pecados. E perto da hora nona, Jesus exclamou com grande voz, o que demonstra que ele não morreu de debilidade nem de fraqueza, mas sim ele entregou a sua própria vida. Quando você lê lá no livro de João 10, do 17 ao 18, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Ele pergunta quanto a razão pelo qual Deus o tinha abandonado. Não foi feito no sentido de saber, porque ele sabia o sentido, ele reconhecia o que ele ia passar por aquele ato de separação do Pai. Deus não o livrou, porque se Deus tivesse livrado, Deus tinha abortado o propósito que foi que Jesus veio aqui para carregar os nossos pecados, para nos salvar, porque somente através desse ato foi que houve a redenção da humanidade. Então, o propósito de Jesus foi nos resgatar das trevas para a sua gloriosa luz. E ele falou em aramaico, que era usualmente usado pelo Senhor. O 47 fala: alguns dos que ali estavam, quando ouviram isso, disseram: este homem chama por Elias. Referia-se aos judeus, porque os romanos não conheciam a respeito de Elias. E logo, quer dizer, imediatamente um deles correu, tomou uma esponja, embebeu com vinagre e, pondo em uma cana, dava-lhe de beber. Ele tocou nos seus lábios. Ele não morreu por causa do vinagre, de forma alguma. Ele estava ali pronto, entregando o seu espírito. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Né? Eles não entenderam até então o propósito de todo o sacrifício de Cristo. E Jesus, outra vez, clamando com voz forte, entregou o Espírito. Ele livremente pôs sua vida, significando que ele não morreu de suas feridas. Também ele não morreu até que o Espírito Santo lhe dissesse para fazer. Foi tudo projetado por Deus para me salvar e te salvar. Você já pensou o preço que Jesus pagou por nós? Pagou por mim, por você. E eis que o véu do templo rasgou. Olha, o véu do templo ele era de 60 pés de altura e ele tinha 4 milímetros de espessura. Diz que 4 juntas de boi não conseguia rasgar. Então ali foi a mão de Deus. A mão de Deus, porque ele rasgou em 2, de alto a baixo. O que significava? Que Deus teria podido fazer tal coisa, também significa que o preço foi pago completamente na cruz do Calvário. O véu que nos separava do Pai foi rasgado. Nós só podemos entrar na presença de Deus através da cruz do Calvário, porque ela foi completa. Muita gente fala que Jesus vem terminar, completar a obra, não. O sacrifício de Cristo foi completo. Ele vem um dia nos buscar, que é promessa dele. Mas o sacrifício da cruz do Calvário, ele cumpriu todos os requisitos que Deus ordenou.
e Jesus cumpriu todos esses requisitos. Quer dizer que a terra tremeu e as rochas se fenderam. Isso não foi, representava igual um terremoto, mas isso foi o poder de Deus rasgando o véu e mostrando que ele estava ali, que o poder dele era tão grande que ele podia fazer qualquer coisa e pode fazer qualquer coisa. E se os sepulcros foram abertos e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Nos ensina sonho de alma, como alguns afirmam, mas não foi de forma alguma. Eles levantaram mesmo todos os corpos que estavam mortos, dos santos, dos que andavam com Deus. Não a alma nem o espírito, não foi a alma, foi os corpos. Naquele tempo foram em paraíso, mas da cruz, na morte de Cristo Jesus, o Senhor levou com eles. Então, muitas pessoas dizem, não foi porque as pessoas sonharam, não sonharam não, foi real, foi real. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, enquanto em todos foram libertados para fora do paraíso e levados ao céu. Alguns ainda, muitos, pararam em Jerusalém por um curto período de tempo e apareceram a muitos quantos haviam, não dizem, e a quantos apareceram também não dizem, só Mateus dá esse relato. E o centurião e os que estavam com eles vigiando a Jesus viram um terremoto e essas coisas que havia sucedido e tiveram grande temor e disseram verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Era o primeiro gentil a dar esse testemunho de fé. Quer dizer, a tradição judaica, quando viu tudo isso aí, eles deram testemunho de tudo aquilo que aconteceu. Muitos creram, outros, os que não viram com seus próprios olhos, não creram. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que seguiram a Jesus, desde a Galileia, e que serviam a ele. E entre as quais estava Maria Madalena, que foi liberta por Jesus, e Maria, mãe de Tiago, e José, provavelmente esposo de Cleópatra, e a mãe dos filhos de Zebedeu, que é Salomé. Então, de longe, elas testemunharam, foram testemunha de tudo isso aí que sucedeu. Muitos creram e outros não. Mas eu quero dizer para você, creia. Jesus é poderoso, ele é maravilhoso, ele fez todo esse sacrifício por mim e por você. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena andar com Jesus, porque ele tem milagre para você. Ele é o Deus do milagre, é o Deus do impossível. É o Deus que nem a morte o segurou, porque ele veio com um propósito. Ele sendo Deus, ele pagou o preço do nosso pecado. E hoje nós somos livres para amar, para seguir, para ter uma vida de comunhão e de adoração ao Senhor Jesus. Não desista da cruz do Calvário, não desista de Jesus. Olhe para ele, busque a face de Deus, porque ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Põe a mão no teu coração e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui com teus filhos orando, crendo no teu poder, na tua misericórdia, para reverter qualquer sentença, qualquer situação. Havia uma sentença de morte sobre Jesus, mas ele fez algo maior. Ele fez algo tão grande que foi ressuscitou dos mortos para nos salvar. Ele doou a sua própria vida por mim e por você. Pai, abençoa teus servos, traga cura sobre este lar, sobre esta família. Quantas famílias desesperadas, com doenças, com enfermidades, quantas famílias preocupadas, sem saber para onde vai. Mas eu peço ao Senhor, estenda tuas mãos e dê vitória. Abençoa esse povo de Deus, traga um tempo novo dentro desta casa, dentro desta família. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, cura esse lar. Cura esse lar, Pai, que haja cura física, emocional, sentimental e financeira. Que a glória do Senhor seja derramada sobre esta casa. Que a tua paz reina sobre este lugar. Traga um tempo novo na vida de teus filhos. Cura a alma deste homem, desta mulher de Deus, Pai. Cura, porque o Senhor é Deus Santo, Todo-Poderoso. Derrama esse bálsamo de Gileade sobre essa alma cansada, que não sabe o que fazer, essa alma cansada, Pai, que não aguenta mais tanta opressão, tanta tristeza, tanta angústia, tanto medo. Arranca o medo desse coração e traga paz
Traga paz nesse coração, em nome de Jesus. Fica na paz de Deus, que o Senhor te abençoe muito.